Hoje temos mais uma temática muito importante para trabalhar, que foi muito solicitada, né, que é sobre insônia e ansiedade. Vamos falar sobre essa correlação. Foi um tema muito pedido, como pontuei para vocês, e assim, é indiscutível a importância de falarmos sobre isso nesse momento, até pela via de mão dupla. Sabemos que a insônia causa a ansiedade, assim como o excesso de ansiedade também pode desregular completamente o sono. Então foi um tema solicitado e a nossa convidada também foi muito solicitada, né? Então hoje estaremos mais uma vez conversando com a doutora Gilma Galdino, né? Estamos só esperando aí ela solicitar o convite para entrar. Então, como pontuei para vocês, esse tema ele é, né, importante para que possamos tentar dormir melhor, né, nesse período, já que as rotinas estão completamente alteradas, e também atenuar essa ansiedade aí que está, na verdade, cada vez maior, posto que essa situação de quarentena está demorando. Enfim, precisamos cuidar dessas duas coisas para seguir melhor. Estamos esperando a doutora Gilma entrar, né, solicitar para a participação ao vivo, então já vi que ela está por aqui. Estou só esperando ela solicitar o convite. Então vamos lá adicioná-la na nossa conversa. Ela já está entrando. Boa noite a todos que estão chegando. Oi, Gilma, boa Oi, boa noite. noite. Boa noite, todo mundo. Ah, que bom encontrá-la mais uma vez, né? Já tinha dado boa noite aqui a todas as pessoas que chegaram e também estava falando, né, da importância de conversarmos sobre esse tema, principalmente agora. Sabemos que essa questão da insônia, ela já acompanha as pessoas, algumas pessoas há muito tempo. Tem pessoas que têm dificuldade em dormir. Muitas vezes essa insônia está atrelada assim a esse excesso de ansiedade. E aí, né, você também foi uma convidada solicitada. As pessoas pediram para a gente realizar outra live. E dessa vez, né, vamos conversar um pouquinho sobre essa relação, insônia e ansiedade. Como você tem visto isso, né, principalmente nesses últimos dias, nesse tempo de pandemia que estamos vivendo? Vamos conversar um pouco sobre isso. Então, boa noite todo mundo. O maior prazer estar aqui de novo. Que bom que o pessoal gostou, né, Foi. da última live nossa. Foi. E que bom que a gente pode manter esse bate-papo aqui nesse período, né? Então, Lívia, para iniciar, eu queria falar um pouquinho, né, o que é que regula o nosso sono Ah, normalmente, em entendi. condições normais, né? Então, assim, a regulação do sono, ela depende do nosso ritmo biológico, do nosso ritmo circadiano, tá? Que, por sua vez, depende de dois estímulos, luz e escuridão, né? Então, a gente passa em torno de 12 a 14 horas, ou com escuridão, ou com a luz do sol, no caso, né? Essa diferença de luminosidade, tá? Quando é dia e quando é noite, manda então informação para o nosso cérebro. Então, quando a gente tem uma diminuição na luminosidade, quando anoitece, essa informação chega no nosso cérebro, que interpreta a falta da luz como a Hora de dormir. necessidade do sono, é a hora de dormir, tá? Como é que o cérebro interpreta isso? Então, assim, de forma bem simplificada, para todo mundo entender, a luz inibe uma glândulazinha que existe dentro do nosso cérebro, chamada de pineal, que produz um hormônio chamado melatonina, Uhum. tá? Então, quando a gente tem a luminosidade, a luz, a claridade, nossa produção de melatonina diminui. Quando a gente está no escuro, nossa produção de Aumenta. melatonina aumenta. Essa melatonina, então, vai regular esse ciclo vigília-sono. Um outro hormônio importante que entra nessa regulação é o cortisol, que todo mundo conhece o cortisol como hormônio do estresse. Ele é um hormônio que aumenta em períodos de estresse, mas ele é um hormônio também que deixa a gente em alerta, que deixa a Alerta. gente pronto para reagir, né,
a qualquer necessidade. Então, o cortisol, ele sobe por volta de 7 horas da manhã. A gente tem um pico de cortisol nesse horário, que é o horário ideal para a gente estar acordando. Então, você mudar esse hábito de acordar em torno das 7 horas e dormir em torno das 10 horas, eu costumo dizer que quando a gente muda isso daí, essa regulação e esse hábito, a gente está lutando contra nossos próprios hormônios. Então, a gente não vai ter um sono de qualidade. Nós estamos, quando a gente mexe nisso, nessa rotina de sono, nós estamos lutando contra o natural, né? Contra o natural e contra claro, o nosso organismo, né? E claro que vamos sentir os efeitos disso, né? Com certeza. Curto, a médio ou a longo prazo, mas temos aí uns efeitos bem significativos, né? Que atuam diante desse dormir mal. Que está ligado não só à quantidade de horas, né? Mas também à qualidade desse sono. A qualidade, a quantidade e a qualidade. Então, São assim, temos efeitos importantes, não é, doutora Gilma? No humor, na questão da ansiedade, como eu estava pontuando, antes de você entrar ao vivo, que isso é um ciclo bem perigoso, porque a ansiedade elevada, ela diminui o sono, né? E o sono também, a privação do sono, ela aumenta a ansiedade. Né? Então, quais são esses efeitos, né, que as pessoas costumam sentir quando tem essa qualidade prejudicada? Então, normalmente, finalzinho do ano passado, antes da quarentena, uma ligação que está entrando. Antes da quarentena, antes da pandemia, a gente já tinha saiu uma pesquisa sobre a qualidade do sono do brasileiro, em que 45% da população brasileira tem alguma alteração no seu sono, tá? Depois da pandemia, saiu um estudo na China, que 1 em cada 5 pessoas lá passou a ter distúrbio de sono. A gente não tem dados do Brasil, mas a China... né? A China já trouxe um paper acho que do mês de fevereiro, quando eles estavam lá no pico lá da pandemia, mostrando que 1 a cada 4 ou 5 pessoas lá estava com problemas de sono. Então, os distúrbios de sono são uma realidade em qualquer lugar do mundo, pioraram durante a pandemia. E os distúrbios de sono afetam a saúde como um todo, né? Isso. Na quarentena, Lívia, uma coisa que a gente tem que chamar a atenção é que quando a gente está de quarentena, está fora de nossa rotina. Então, a gente diminui nossa atividade do dia a dia. De deslocamento, de trabalho. Home office não é a mesma coisa, você está no seu ambiente de trabalho. Então, a gente diminui a atividade física, a gente diminui o cansaço, a gente diminui a vontade de dormir, tá? Primeira coisa que eu vejo. A segunda coisa, a gente está no uso maior, às vezes até excessivo para algumas pessoas, de TV, de streaming, celular, de eletrônicos, de uma forma em geral. Então, a gente está perdendo muito tempo assistindo, maratonando filmes, séries, shows e tudo que a gente não tem no nosso ritmo habitual, normal. E a alteração da rotina que a quarentena leva, que eu acho que 90% das pessoas tiveram sua rotina alterada, de horários e de hábitos diários, né? Então, tudo isso leva à alteração do ritmo, desse ritmo circadiano, desse ritmo biológico. Você vai dormir mais tarde, você acorda mais tarde, né? Mesmo que você durma bem, você não está dormindo no seu ritmo normal. Isso vai levar à alteração de imunidade, isso vai lhe deixar mais vulnerável ao Covid-19. Né? Porque vai baixar a imunidade. Tem que levar sono, é saúde. Sono de qualidade é saúde, é imunidade boa. Sono é uma função vital, né? Assim como a alimentação, assim como todas as outras, é uma função vital. É interessante porque a gente lembra, né, todas as noites do horário de carregar o celular, né? Quando ele está ficando com a bateria fraquinha, a gente vai lá, coloca para carregar, só que muitas vezes a gente esquece de carregar o nosso cérebro. E o carregar o cérebro perpassa por essa reconstituição que o sono permite.
né? Então, isso é uma coisa que nós precisamos estar atentos, porque assim como aos efeitos negativos de uma noite mal dormida, de um sono de má qualidade, nós temos também aí, né, os efeitos do dormir bem, relacionado ao Sim, com bem-estar certeza. mental, à disposição física, à disposição mental também, à A motivação, à imunidade. saúde, né? Então, por isso... E quando você entra numa cronicidade de um ritmo, de uma qualidade de sono inadequada, isso vai ficando crônico, o que é que acontece? Existem duas situações, né, que o indivíduo pode evoluir, que é a chamada síndrome da fadiga crônica, tá? Que é uma coisa que muita gente tem, procura várias explicações. Às vezes a explicação está na perda de qualidade do sono, assim como já foi identificado também casos de estresse pós-traumático, porque vivemos uma situação de estresse, né? O estresse a gente pode definir estresse como um esforço de adaptação. A gente está se esforçando para se adaptar numa situação nova, além de ser novidade, tem o inesperado. Ninguém sabe quando é que isso volta ao normal. O que aumenta a né? ansiedade consideravelmente. Piora muito mais. Então, indivíduos com insônia crônica, com distúrbio de sono crônico, podem entrar no quadro de estresse pós-traumático, sim. Aí a gente já está partindo para os extremos, né? Aumenta a vulnerabilidade, né? Com certeza. E assim, pontuando todos esses aspectos, eu acho que quero dar boa noite. Chegou muita gente por aí, né? Boa noite. Nós, Gilma, como eu estava conversando com você, organizamos esse nosso momento de acordo com as solicitações, perguntas, dúvidas, mas eu queria dizer às pessoas que interagissem conosco, enviassem suas dúvidas, né? Nós temos um bloco de perguntas que entraremos logo no final, mas fiquem à vontade em participar. Eu acho que quando as pessoas participam, deixam o nosso momento mais rico, né? Vão perguntando, usem a caixinha. Usem a caixinha de perguntas aí. Mas como estamos falando de qualidade do sono, é indispensável, né, adentrar na higiene do sono. Porque nós sabemos, sim, que grande parte, não tudo, obviamente, mas sabemos que grande parte do que é possível fazer para melhorar esse sono está ao nosso alcance. Não é claro que algumas outras patologias, o uso de algumas medicações que podem trazer essa questão de alteração do sono, que não está só a insônia, está o despertar mais cedo, está ter um sono perturbado, o não conseguir dormir na hora adequada, né? Temos inúmeras perturbações que não só insônia, mas sabemos que muito do que pode ser feito está ao nosso alcance, sim. Então eu queria que a gente pudesse pontuar alguns aspectos relacionados a isso, ao que chamamos de higiene do sono, né? Que já começamos a falar. Essa coisa de higiene do sono, às vezes, é minimizada por muitas pessoas, né? Ah, mas isso, eu tenho insônia grave, isso vai resolver meu problema e tal. É o primeiro degrau para tentar solucionar os problemas de sono, né? A higiene do sono. Eu digo que a higiene do sono, você tem 3 coisas principais hoje em dia na higiene do sono. A primeira coisa que se fala já há bastante tempo é você ir para a cama só quando realmente for dormir, tá? Isso. Cama não é lugar de comer, cama não é lugar de ler, cama não é lugar de assistir televisão, cama é lugar de dormir, tá? Então, só procure ir para a cama quando você estiver com sono, quando chegar no seu horário de dormir. Você falando sobre a cama, Gilma, só um adendo, acaba falando sobre a questão do ambiente. Que, na verdade, é importante, né? Você falou da cama, que é extremamente importante usar a cama para dormir, não para ler, para fazer inúmeras outras coisas, para o cérebro conseguir associar, de fato, que cama é local de descansar e de dormir, né? Salvo para os casais que acaba sendo também um lugar de relações íntimas, a cama é para dormir, né? Então, há outras questões do ambiente que são bem importantes. Você falou no início, né, sobre a questão da iluminação. Então, você tocou num ponto que muitas vezes é subestimado,
mas tem uma Então, importância significativa. Nós sabemos que quando amanhece é importante que o dia esteja claro. Então, tem pessoas que dormem, então meio-dia o quarto ainda está todo escuro. Então, a gente prejudica a produção de sim, endorfinas. sim. Se as pessoas vão dormir antes, depois de meia-noite, por exemplo, há um prejuízo também, porque acaba, né, não utilizando aquela produção da melatonina natural, que nós sabemos que ela acontece por volta de 10h30 até 11h30 da noite. Nós somos seres de luz, nós não somos descendentes de vampiro. Então, nós precisamos aproveitar a luz do dia e não ter o quarto escuro o dia inteiro, ter muita iluminação no quarto na hora de dormir. Acho que Então, a gente organizar esse ambiente, que inclui a sobre, cama, é indispensável. sobre essa ambientação, antes de falar sobre isso, eu só queria dizer uma outra coisa. A alimentação, tá? A alimentação ser leve, tá? À noite, é o horário de você comer menos, porque isso também influencia na liberação, no metabolismo do teu organismo e na qualidade do seu sono. Aí a gente vem para uma coisa da modernidade, da nossa contemporaneidade, que é o uso de eletrônicos. E aí vem a iluminação, Lívia. Toda luz azul, que é chamada luz azul, a luz dos eletrônicos, ou essa luz branca que as pessoas usam hoje dentro de casa, né? Ela inibe pineal, inibe produção de melatonina, piora a quantidade e a qualidade do sono, tá? Então, assim, na higiene do sono é fundamental que você desligue eletrônicos uma hora antes da hora de dormir, para que sua produção de melatonina volte ao normal. Para o cérebro E poder relaxar. aí entra a questão do ambiente do quarto, né? O uso de luz branca no quarto. Eu estava conversando com uma amiga arquiteta, ela odeia luz branca, tá? Principalmente no quarto. Ela chama de luz de centro cirúrgico. Por que é que a luz branca é usada no centro cirúrgico? Não é só porque faz a pessoa enxergar melhor, mas é para manter a pessoa ativa, né? Então, a luz branca, a recomendação é que luz branca, se você tiver que usar essa luz branca, você use só na sua cozinha. Os outros ambientes da casa não precisam de luz branca. Luz branca não ilumina mais do que a luz amarela. Iluminam igual. Eu gosto muito da luz amarela. Exatamente. Você pode ler com a luz amarela direcionada. Isso não vai estragar a sua vista, né? Nem vai deixar o esforço maior. Então, luz de quarto tem que ser luz indireta. Outra coisa, aquela luz em cima da cama, é totalmente errado aquilo. Porque fica aquela luz... Se você tiver que acordar, levantar à noite, tá aquela luz branca, imensa, em cima de você, tá? Então, use uma luz indireta, uma luz amarela. Cortinas, você pode optar pelo blackout para você ter realmente um ambiente mais escuro, isso é importante. E se você não acordar porque fica mais escuro por mais tempo, você faz uso de um despertador, né? É muito simples isso. Você então, falou do celular. Essa higiene do sono é a primeira coisa que a gente pode fazer. Né? Você falou do celular e eu estava lendo um estudo que me chamou muita atenção, que nós somos o segundo país do mundo que passamos mais tempo em redes sociais. Então, esse estudo me chamou a atenção porque a média de uso, né? Imagina, isso foi antes da pandemia, imagina agora, era de 8 horas diárias. Então, tem alguma coisa errada. Porque se as pessoas trabalham ou estudam, se as pessoas dormem e passam 8 horas no celular, tem alguma coisa que essa conta não está batendo. Então, isso precisa ser, de fato, né, regulado. E a gente sabe também, você falou das luzes, e a gente sabe que o celular, tem estudos também que têm comprovado isso, que ele ativa o campo eletromagnético do cérebro. Sim. Né? E aí torna mais difícil conseguir relaxar, desligar da tomada para conseguir, de fato, ter um sono de qualidade, né? Você falou também, Gino, achei muito importante, quando você falou sobre a questão da alimentação. Né? E tem muitos estudos que estão comprovando essa associação que há entre qualidade de sono e qualidade de alimentação. As pessoas, muitas vezes, como eu pontuei, subestimam isso. Mas a gente sabe que é importante, sim, evitar alimentos pesados. Tem pessoas que têm problemas com cafeína, né? Claro, isso não é universal. Tem pessoas que não têm dificuldade alguma que tomam café antes de dormir.
mas muitas pessoas têm dificuldade com o uso de Qualquer cafeína, estimulante, né? refrigerante. Estudos novos têm apontado a questão do açúcar. Isso me chamou muita atenção. Porque as pessoas até dizem, chocolate ajuda a reduzir a ansiedade. Não, mas não é todo chocolate, é o chocolate 70%. Porque o outro chocolate, ele dispara açúcar no sangue, que dispara cortisol e acaba sendo também, pode ter também um efeito nocivo ao sono. A gente sabe a importância de equilibrar o consumo de água, de beber água até as 19 Uma boa horas. hidratação. Durante o dia, mas à noite a gente já não precisa Então, dessa hidratação para evitar estar acordando você e ao está banheiro durante a hidratada à madrugada. noite já. É, Se não você se precisa hidrata mais. bem durante o dia, não precisa tomar muita água depois das 7 da noite, por exemplo. E a gente acaba também compreendendo algumas coisas que a gente se alimenta, alguns chás. Tem gente que gosta de tomar um leite morno e realmente há comprovações de que o leite morno ele é relaxante. Então a gente acaba compreendendo que tem comportamentos que perpassam pela nossa alimentação que também podem auxiliar bastante. Né? Então, é indispensável, né, ter esse olhar sobre essa questão da alimentação e do ambiente, que nós já falamos aí. Muita gente, eu estava dando uma olhadinha aqui nos comentários, né? Muita gente dizendo da dificuldade para dormir. Então, eu acho que a gente podia falar um pouquinho disso, né? Para já ir respondendo algumas queixas de algumas pessoas aqui. Então, vi gente dizendo que vai dormir muito tarde, hoje diz que dorme e acorda muito cedo. A principal queixa de alteração de sono realmente é a insônia. Então, a gente tem 2 tipos de insônia. A insônia inicial, que é aquela que você demora para adormecer. E a insônia terminal, que é aquela que você deita, dorme, mas acorda muito cedo. Acorda muito antes de completar, que geralmente se diz que você precisa de 6 a 8 horas de sono, tem gente que precisa de um pouco mais, até 10 horas de sono, tem gente que se satisfaz com um pouco menos. Isso é bastante variável, como tudo no diz respeito ao organismo humano, cada um é cada um. Tem gente que precisa de mais sono, tem gente que precisa de menos, né? Mas em torno de 6 a 8 horas de sono, né? A média geral. Então, essa insônia, tanto a inicial quanto a terminal, que é a queixa mais frequente, mas a gente também tem os microdespertares noturnos, que é o que a gente chama de sono fragmentado. O paciente dorme e acorda várias vezes ao dia. Tem uma pessoa que diz, passa a noite toda acordando. Ou então ele tem a sensação de que não dormiu, porque como ele superficializa muito o sono, desperta, acorda, ele dá conta de tudo que acontece durante a noite. Passei a noite inteira sono acordada, leve, muito leve. E aí isso vai levar a quê? A hipersonolência, a hipersonia, sonolência diurna, com vários cochilos durante o dia, né? E que a gente chama de hipersonia. E a outra coisa são os pesadelos, que eu me surpreendi no meu consultório atualmente, as pessoas com teleconsulta, ou mesmo presencial, ou mesmo me pedindo informações por WhatsApp, elas têm tido muito queixa de pesadelos nessa quarentena. É uma coisa específica dessa quarentena. Pesadelos com sonhos vívidos, né? A gente pode falar sobre cada uma dessas coisas depois. O que eu queria dizer, pontuar, a importância dessa live para mim é que essas alterações de sono, elas levam a algumas alterações muito importantes, que são os distúrbios de atenção. Então, tem muitos pacientes dizendo, ai, doutora Gilma, eu estou completamente esquecida, estou louca para voltar para falar com a senhora, porque eu não estou lembrando de nada, não consigo memorizar nada, e já fica pensando que tem uma cena. Tem outra questão aí. Então, os distúrbios de atenção, de concentração e, consequentemente, de memorização. A gente só memoriza aquilo que a gente está atenta para memorizar. Isso. As alterações de humor, não só a ansiedade que causa como causa de insônia, mas a insônia como causa de ansiedade, porque eu não estou conseguindo dormir bem, começa a ficar ansiosa com isso, também existe. E alterações de comportamento, tipo irritabilidade, né? Levando a um estresse maior para aquela família, para aquele indivíduo, né? Para as suas relações. E a dinamia. Então, nas primeiras semanas, todo mundo estava fazendo faxina, todo mundo estava cozinhando, todo mundo estava assistindo live. A gente nota que as pessoas já estão
né, dando uma queda nisso daí. Então, já começa a perder o estímulo, perder a vontade de fazer essas coisas. São as 3 coisas que se relacionam muito com os distúrbios de sono. E assim, Né? Raíssa perguntou agora há pouco como é que é possível organizar essa rotina do dormir, né? Então, assim, a gente precisa disciplinar, na verdade, isso faz uma diferença enorme. Se a gente consegue estabelecer o horário de deitar, Essa higiene do sono que a o gente horário de fala, né? levantar, organizar o ambiente, fazer essas atividades que ajudam a relaxar, porque como a gente consegue, prestando um pouco de atenção, a gente consegue entender o que ajuda, o que prejudica. Luciana colocou aí que sempre que deita, ela procura pensar nas atividades do dia seguinte. E isso, ela pontuou aí que atrapalha. Então, a gente já sabe que a hora de fazer isso não é o horário adequado de fazer antes de dormir. Talvez esse horário possa ser modificado, né, Luciana, para fazer isso em outro horário, posto que você já identificou que é algo que prejudica o seu relaxar. E aí a gente tem outras coisas. Às vezes as pessoas entendem que, sabem que já tem alguns mecanismos que ajudam, como fazer uma meditação, ouvir uma música mais leve, enfim. Cada um tem que entender, porque como você pontuou hoje, não há uma receita universal. Por exemplo, costumamos falar que atividades físicas devem ser evitadas à noite, mas não para todo mundo. Tem pessoas que fazem atividade física à noite e conseguem até um sono mais relaxante. Melhor, Né? exatamente. A questão é que cada um precisa. Eu não, eu passo a noite acordada. Eu comecei a correr, Eu não sou à exemplo noite. de sono bom também. Não posso falar, eu tenho insônia. Eu comecei a correr, eu corri à noite, era a noite acordada, aí não deu certo. Mas isso não é universal. Cada um que tem que procurar entender o que ajuda e o que prejudica. Você ir conhecendo o seu corpo, se conhecendo, seu é verdade, seu ritmo. Né? Seu ritmo. Às vezes tomar um banho morno, a gente sabe que relaxa, né? Como eu tô falando, cada um tem que procurar eu sua quero dar rotina uma do dica. seu sono. Vamos lá, Eu dicas quero são dar muito uma importantes. Eu vou dar uma dica. Eu acho um pouco polêmico, porque eu vou falar depois. Tem um aplicativo que foi lançado agora na plataforma, a versão em português, que é o Acalme. Eu uso. Muito bom. Ele é muito bom. Muito bom, muito bom, né? Ele é muito bom. Ele é muito bom. Lançada recente, aplicar a versão em português. Então, assim, ensina técnicas de relaxamento para que você consiga realmente baixar seu nível de estresse, de ansiedade, e assim, ter um sono melhor. Eu também, pegar mais rápido no sono. Ao mesmo tempo que você dá a dica, eu queria dizer uma coisa às pessoas, que é o seguinte: tudo a gente precisa ter muita paciência, né? Às vezes eu estou falando com as pessoas, por exemplo, tem pessoas que falam, Lívia, o que é que eu faço com essa ansiedade? Né? Inclusive, foi uma das perguntas. Eu falei, olha, treina a respiração, aí faço o treino da respiração diafragmática, às vezes sugiro algum aplicativo de meditação como esse que a gente está utilizando agora, mas nem sempre vai funcionar na primeira vez. É preciso ter paciência. Um dia a gente tenta... É treino, né? Justamente. A gente tenta organizar a rotina do sono, ver que não deu certo um dia. No outro dia a gente já consegue dormir um pouco melhor. O nome do aplicativo, Acalme. Acalme, isso. Então, assim, a gente tem que ter muita paciência com as mudanças, porque mudar dá trabalho, inclusive mudar a rotina de sono. Então, uma noite a gente vai conseguir dormir melhor, na outra noite a gente vai conseguir se concentrar no aplicativo, se concentrar na respiração, a gente vai conseguir treinar pensamento para entender, Luciana. Para entender, Luciana, como você pontuou aí, que não consegue, que é inconsciente, que já vai planejar a rotina e isso faz parte. Não, mas a gente começa a entender que não, hoje eu vou fazer a carne. Aí um dia você não consegue, você só vai lembrar quando está na cama, mas pouco a pouco a gente vai conseguindo. Tem gente treino, que consegue paciência, coração, é tentativa, música, é persistência. né? Isso. É preciso continuar tentando, né? Cada um vai encontrando seu caminho. Agora, você falou aí treinar também seu pensamento. Nessa pandemia especificamente, Lívia, não sei como é que você vê isso, mas nessa pandemia especificamente, eu encontro 2 coisas nas minhas conversas com meus pacientes e com pessoas da família, amigos. 2 situações que tiram o sono, né? Uma eu chamei de atenção dividida, porque as pessoas se dividem entre
o que eu quero fazer durante o meu dia, enquanto eu estou de quarentena. Então, você deve ter ouvido, escutado, assim, ouvido muitas pessoas. Eu vou fazer um curso de línguas, vou aprender inglês A online, superprodutividade. eu vou estudar, eu vou fazer um curso EAD, eu vou ler tantos livros, eu vou assistir, ouvir música, eu vou fazer isso. Então, o que eu quero fazer? O que eu consigo nem sempre corresponde, né? E pode ser que eu consiga um dia, outro dia não. O que eu quero saber da pandemia. Então, assim, 1000 informações, metade fake news, metade opiniões próprias. O que potencializa a ansiedade, né? Que são vendidas como informações científicas e que é uma opinião que de científico não tem nada. Então, as pessoas dividem sua atenção entre o que eu quero, o que eu planejo e o que eu preciso saber sobre a pandemia. Essas duas situações trazem ansiedade, muita. Nós estamos falando para muita gente, né? Então, e isso vai interferir no sono. A outra coisa, só para concluir meu raciocínio, é o que acontece em situações, porque essa pandemia está sendo tratada como uma coisa no mundo inteiro, está sendo como uma situação de guerra mesmo, né? Então, a gente entra numa situação de catastrofismo. E isso piora à noite. Todas as nossas preocupações pioram à noite, tá? Então, eu vou ser demitida, eu vou perder o emprego, minha empresa vai falir, meu negócio vai acabar, eu vou fechar a porta, eu vou demitir meus funcionários. Esses pensamentos sempre vêm ou sempre pioram à noite. Isso inclusive já foi uma pergunta, viu? A outra coisa do catastrofismo é eu vou ser infectado, o medo de adoecer, ou de uma pessoa próxima, né, um familiar próximo, uma pessoa querida, adoecer e ninguém sabe como é que vai evoluir, né? E a outra coisa, essa quarentena vai durar quanto tempo? Então, além de ser uma situação nova, de guerra, é uma situação indefinida. Você não sabe quanto tempo você vai ficar no isolamento, no distanciamento social, no lockdown, ou você já vai voltar, depois que voltar, você volta para o isolamento de novo. Como é que as coisas vão acontecer? Então, a gente não consegue fazer um planejamento para daqui a uma semana, por exemplo. Isso também gera muita ansiedade, né? Então, essas duas situações, a atenção dividida entre o que você quer e o que você precisa, e esse catastrofismo que piora à noite, isso são coisas da pandemia que estão piorando quadros de insônia, levando pessoas que nunca tiveram problema de sono a dormir mal, né? E aí, como evitar isso? Aí você falou, me deu a liga, né? O link, né? A reestruturação cognitiva. Você tem que controlar seus pensamentos. E uma dica que eu dou para os meus pacientes, mesmo fora dessa pandemia, quando alguns têm um transtorno de ansiedade levando à insônia com catastrofismo, eu digo, escolha uma hora do dia para você se preocupar. Que não seja à noite, que não seja educativo. Não seja a hora que você está na cama, né? Então, assim, esse problema aqui, seja real, seja imaginário, seja solucionável ou não, eu só vou me preocupar com ele de manhã, depois do café da manhã. Agora não, é a hora de Então, você já não leva esse problema para a cama para tirar seu sono, né? Tem uma pergunta. Reestruturação cognitiva, que você pode falar disso com muito mais propriedade do que eu, né? Além da manutenção dos vínculos. Então, para quem está sozinho dentro de casa fica difícil, mas para quem está com a família, então bateu aquela ansiedade, não estou conseguindo dormir. Tem mais alguém sem conseguir dormir? Vamos conversar aqui sobre um outro assunto, né? Vamos fazer um carinho, vamos conversar besteira, vamos dar uma risada e tal, até que a gente relaxe e vá para a cama. Até porque a gente sabe, né, Gina, que continuar na cama, mesmo sem conseguir dormir, também pode disparar a ansiedade. Porque a pessoa fica ali travando quase que uma luta, né? Você precisa dormir, e isso acaba gerando uma ansiedade que também é extremamente prejudicial ao adormecer. Tem algumas perguntas, né? Que algumas a gente já contemplou, outras eu tinha organizado em alguns blocos, mas uma pessoa perguntou aí, deixa eu ver aqui quem foi, deixa eu só abrir a caixinha de perguntas.
foi a Adriana, que falou sobre ansiedade crônica. Desculpe, insônia crônica. Nós estamos falando sobre a insônia, né, habitual, principalmente nesses períodos de pandemia. Mas sabemos que tem pessoas que têm essa dificuldade já há muito tempo, portanto, crônica, né, aquela que, por exemplo, aquela insônia que já excede mais de 3 noites por semana por um período maior de 3 meses, ela requer sim uma avaliação médica e muitas vezes precisa, né, Gilma, do atendimento, do acompanhamento medicamentoso e precisa também de uma psicoterapia. Porque aí, onde você colocou que a terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem né, que trabalhamos, ela traz isso, o trabalho dos pensamentos disfuncionais, das crenças, dos pensamentos catastróficos que estão atrapalhando adormecer. Porque é isso que você pontuou, eu achei extremamente importante. E a ansiedade, foi outra pergunta também, por que a minha ansiedade aumenta durante a noite? Nós sabemos que durante o dia, o despertar, a luz, a produção de endorfina, que vai reduzindo, né, depois das 16 horas, Os aí a gente afazeres. a gente acaba, né, depois dos desafios de um dia inteiro, e com essa diminuição, né, da endorfina por volta das 16 horas, a gente tem sim um nível de ansiedade maior, principalmente na hora de dormir. É na hora de dormir que vem todos esses pensamentos catastróficos que você colocou. Então, por isso que essa ansiedade, ela acaba sendo maior à noite. À noite Com costuma certeza. ser esse momento mais crítico, né? Quando diz, quando eu coloco a cabeça no travesseiro, eu não tenho nada para pensar. Aí vem a invasão de todos esses pensamentos catastróficos e medos irracionais. Então, a insônia crônica, né, como ela perguntou, né, requer sim um tratamento, né? Tem duas observações aqui interessantes, então. Como relaxar, Raíssa, né? Como relaxar quando estou em casa sozinho o dia inteiro. E Raquel, minha amiga Raquel, o quão terrível você não conseguir chegar mais perto das pessoas. Ninguém quer chegar perto com medo de se contaminar. Duas situações novas pra gente, né? Que realmente são reais, estão colocadas nessa pandemia, né? Então você tem que entender que isso é passageiro, né? Não sei quanto tempo dura, mas é vai uma passar. crise, como toda crise tem começo e tem fim. Toda crise tem fim. Não existe uma crise que dura para sempre, né? Isso é passageiro e a gente tem que continuar fazendo planos, mesmo que a gente não saiba quando vai colocá-los em prática, porque isso é uma esperança que a gente se dá. E a gente precisa disso. Né? A gente precisa planejar, se projetar um amanhã, mesmo que ele não aconteça. Mas a gente precisa passar por isso, né? Teve outra pessoa, né, que contou aí, que está distante da família, está com a família em Natal, e isso também, né, aumenta aí a insônia dela, a ansiedade, e você colocou a atenção dividida, né, mas tem a atenção dividida também para as preocupações, né, porque são muitas preocupações que coexistem, a do trabalho, a da família que está em casa, da família que está distante, de quando isso vai acabar, então a gente tem também aí a atenção dividida para N atenções, acho que foi isso que ela pontuou aí, que é mais... Né? Estar distante da família é algo que também tem afetado bastante. Você se preocupa mais quando a pessoa está longe, né? Você se preocupa mais com aquela pessoa quando ela está longe. Quando você está do lado de seu, está vendo que está todo mundo bem, você meio que dá uma relaxada também, né? E a gente falando sobre a vontade de ter o controle sobre tudo que a gente não tem, não adianta, a gente tem que aprender. Então, assim, eu acho que você se permitir sofrer, se angustiar, sem fazer disso mais uma fonte de angústia. Todo mundo está passando por situação de não conseguir dormir bem, não precisa ser todas as noites, mas pontualmente, uma noite ou outra, desregular seu sono, você pode voltar ao seu equilíbrio, tá? Isso não pode virar mais uma fonte de ansiedade. Eu não estou conseguindo dormir, vou ficar mais ansiosa porque eu não consigo dormir, né? E assim, Gilma, nos 10 primeiros dias, né, o que acontece? Estava todo mundo meio que desregulado em relação a tudo. Mas agora nós já temos aí mais de 40 dias, então, gente, é hora de organizar a rotina, organizar sono. A gente está falando sobre higiene do sono, Gilma, eu gostaria de pontuar também uma preocupação que tenho em relação ao sono das crianças.
né? Que o sono das crianças também está atrapalhado, né? Agora com as aulas remotas, né? Com as aulas retornando, até que tem organizado-se melhor. Mas a gente tem agravantes também na qualidade do sono da criança em relação ao crescimento, à produção do hormônio de crescimento, que é mais uma coisa, né? Então, Sim. esse olhar das famílias também sobre o sono das crianças e dos adolescentes, né? Eu acho que é importante fazer Duas esse link. coisas aí, né? Primeiro, as crianças, elas meio que entram no ritmo da casa. Então, se todo mundo está indo dormir muito tarde e acordando muito tarde, as crianças vão entrar nesse ritmo, né? Segundo, a falta de rotina para elas, a falta de atividades físicas, elas se cansam menos, elas vão ter menos sono. É verdade. Né? E o estresse, que fugindo um pouquinho do tema, mas assim, a escola à distância, as atividades online da escola, né, tem afetado bastante a relação pais e filhos por diversos fatores, que não cabe aqui, isso aí seria outra live, né? Isso. Que você poderia fazer com o educador. Mas, assim, essas situações chegam para a gente no consultório do esgarçamento da relação de pais e filhos por conta do estresse do que é essa escola, essas atividades online. E isso vai repercutir no sono, como qualquer outra coisa, né? Repercute. Algumas pessoas até pontuaram isso, a questão da aula online, da aula remota que está aumentando a ansiedade. Sobre o que você está falando, que a gente falou do sono das crianças, Mariana fez aqui uma colocação que realmente, né, falta de rotina atrapalha muito. Bastante. E assim, eu queria entrar aqui nas nossas perguntas porque não temos tanto tempo mais, né? Então, assim, uma pessoa perguntou, e tem outras perguntas aqui, gente, que eu vou acabar contemplando nesse bloco de perguntas que a gente já organizou, tá certo? Mas eu estou vendo que estão surgindo novas perguntas e vou, assim, organizando. Então, perguntaram se há um consenso em relação à quantidade de horas que devemos dormir. Você já pontuou que não é uma receita universal. Mas ao mesmo tempo, sabemos que menos de 6 horas é muito pouco e mais de 10 horas é muito. Eu vou só... Né? Isso é tão importante. Por exemplo, trabalhador noturno. Vigias, pessoal da saúde que dá plantão. Quem trabalha à noite ganha um adicional. Por quê? Por quê? Porque vai ter prejuízos da saúde no futuro. Então, é uma forma de recompensar, tá? Por isso que ganha melhor. O plantão noturno, ele paga melhor do que o plantão diurno. Por quê? Porque eu vou passar a vida acordada trabalhando e eu vou ter prejuízo por conta disso. Então, eu recebo uma compensação financeira. Você pode aceitar isso ou não, mas é a realidade, né? A gente precisa de trabalhadores noturnos e aí eles vão ter sequelas. Mas o fato de pagar mais, como você pontuou, diz muito sobre isso, né? O preço que se paga. Aí teve outra pergunta aqui também, que foi uma pergunta mais ou menos dentro da fala que Letícia Dalla, você que está acompanhando a gente, um beijo, Letícia, colocou sobre o uso da melatonina. Né? Ela colocou que desde que começou a usar, está sentindo interferências no sono, nunca mais foi o mesmo. E as pessoas, algumas pessoas, na verdade, perguntaram se essa melatonina, principalmente a longo prazo, se ela faz mau uso, né? Dessa substância. O que é que você acha, Gilma, disso? Olha só, a melatonina existe no nosso organismo. A gente produz melatonina. A melatonina que a gente toma é uma melatonina sintética, produzida em laboratório, uma molécula exatamente igual a que a gente produz. Então, a princípio, a melatonina não teria contraindicações nem traria prejuízo. O que eu acho é que eu não tenho esse número exato, mas a maioria, com certeza, dos distúrbios de sono podem ser tratados com o tripé: higiene do sono, alimentação adequada e atividade física. Excelente. Isso resolve na grande maioria dos casos. Quando você faz tudo direitinho e ainda assim não resolve, a melhor opção seria a melatonina. Aumentar um pouco o nível de melatonina para tentar regular melhor o seu sono. E lógico que vão ter aqueles casos que vão precisar de medicações específicas para o sono, que são os hipnóticos, os chamados hipnóticos, que quando foram lançados disseram que não provocava dependência, mas que provocam dependência. Hoje em dia já está comprovado que provocam dependência.
Uma coisa que eu quero chamar a atenção, os benzodiazepínicos, que são amplamente utilizados, né? São medicações que não são as mais bem indicadas para os distúrbios de sono, porque E algumas pessoas pontuaram aqui, ansiolíticas, não conseguindo elas não dormir. são hipnóticas. Elas são ansiolíticas. Então, aquela pessoa que não dorme porque está muito ansiosa, diminui o nível de ansiedade, ela consegue dormir melhor. Mas quando você tem uma insônia orgânica ou outros distúrbios de sono, isso não vai fazer efeito, tá? E você vai cronificar seu quadro. Você não vai resolver, você vai só cronificar aquilo e o alto nível de dependência que essas medicações trazem. Então, assim, se você me pergunta como fazer para melhorar meu sono, minimizar a minha insônia, tente atividade física, uma alimentação balanceada, ingestão menor durante a noite, evite o uso de psicoestimulantes, chá preto, cafeína, refrigerante, diminua o consumo de álcool, né? E faça a higiene do sono. Desliga eletrônicos 1 hora antes, vá para a cama só quando for para dormir. Faça, se você é muito ansioso, fica pensando no que vai fazer no outro dia e tal, independente de quarentena ou não, faça sua reestruturação cognitiva, controle seus pensamentos, medite, faça sua oração, aquilo que lhe relaxa, para que você consiga ter um sono melhor. É importante manter a rotina, dormir e acordar sempre na mesma hora. Independente de estarmos em quarentena e isolamento ou não. Até no dia a dia mesmo, na vida normal. Dormir e acordar na mesma hora. Se expor ao sol. Luz, tá? isso. Luz, sol, ar fresco, tudo isso melhora na qualidade do sono. Aí você, alguém colocou, né, assim, em relação a essa... Várias pessoas, na verdade, vi vários comentários falando sobre essa questão da medicação, né, que você pontuou. Então, acho que foi muito pertinente a colocação do benzodiazepínico, porque muita gente colocou, eu tomo tal medicação, não consigo dormir, né? Eu acho que vai por essa esfera aí de discussão que você trouxe. Aí tiveram outras perguntas que eu associei todas no bloco de ansiedade, que algumas falavam assim, meu coração bate muito forte, eu não consigo dormir porque fico muito ansiosa, tenho sudorese da ansiedade e não consigo dormir. Então, como diminuir essa ansiedade? Então, para quem está chegando agora, né, estou vendo que tem algumas pessoas que estão chegando agora, a gente já falou sobre higiene do sono, mas adentrando, né, especificamente nessa questão de ansiedade, nós sabemos também que tem atitudes e comportamentos simples que podem ajudar a reduzir essa ansiedade, trabalhar essa respiração, como nós já pontuamos no início, até o uso de aplicativos, explorar esses pensamentos catastróficos. Por que é que eu estou pensando isso? Não levar pensamento ruim para cama. Não, e na verdade, se os pensamentos forem, porque às vezes isso é muito, né, involuntário, os pensamentos muitas vezes vêm de forma automática, é procurar pensar, por que é que eu estou pensando isso? Esse é o horário mais adequado. Eu posso até anotar aqui, né? Tem pessoas que me falaram, eu estou com um bloquinho de anotações, porque sempre que eu penso em alguma coisa que não é hora de pensar, principalmente na hora de dormir, no outro dia, aí sim eu vou retomar. Então, levar essas preocupações, por que é que eu estou pensando isso? Pensar isso me ajuda ou me atrapalha? Outra coisa importante, Posso colocar Lívia, minha principalmente atenção nesse período que a gente está convivendo mais em casa, evitar conflitos. Aquela conversa mais séria, aquela discussão, deixa ela para o outro dia. Não vai discutir à noite. Isso é proteger as emoções. Isso é o que eu tenho falado para as pessoas, sabe, Gilma? Eu tenho pontuado muito isso, principalmente, né, nas atividades de consultório, sejam no atendimento online ou não, mas tenho pontuado muito isso. Mais do que nunca, nós precisamos proteger as nossas emoções. É como se a gente tivesse uma caixinha e todos os dias a gente cuidasse dessas emoções. O que eu fiz hoje que me ajudou, o que eu fiz que foi ruim, né? A gente precisa ter essa proteção porque estamos sim no momento mais vulnerável. Todos nós estamos mais sensíveis a conflito, sensíveis a conflitos não só interpessoais, mas conosco, né? Porque esse momento também vai propiciar um autoconhecimento que nem sempre vai ser tão agradável. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado e estar protegendo as nossas emoções, porque estamos, sim, no período de muita vulnerabilidade.
Com Né? Então, certeza. isso que você pontuou de cuidar desses pensamentos, pensar isso me ajuda ou me atrapalha, eu posso colocar atenção em outra coisa. O que eu fiz até agora que deu certo, o que eu fiz que eu percebi que não foi bom para mim, né? E isso envolve também as relações, né? Acho que foi muito bem pontuado e é uma forma, assim, né, de diminuir É. essa ansiedade. DRs, seja com quem for, devem ser feitos durante o dia, nunca à noite. É outra dica, né? É outra dica. Aí a gente teve outra pergunta também, que a pessoa perguntou assim, que já tem mais de 4 anos, né, desde que a filha nasceu, isso foi Laura que perguntou, ela disse, eu não consigo dormir uma noite inteira de forma ininterrupta. Aí ela perguntou se há algum problema nisso, né? Porque assim, ela falou que desde que a filha nasceu, que ela costuma acordar, dormir, acordar, enfim, manter esse ritmo durante a noite inteira. E ela perguntou se tem algum problema nisso, né? Geralmente, a mulher no pós-parto, a mulher puérpera, tá amamentando, o bebê acorda para comer e tal. Então, ela fica com esse sono picado, né? Acorda para ver se está tudo bem, acorda para amamentar, acorda para trocar a fralda. E às vezes ela tem dificuldade de voltar à normalidade quando a criança passa dessa fase. É esse o caso? Ou o bebê dela ainda está acordando várias Não, vezes? na verdade, o bebê dela já tem, pelo que eu pude entender, a bebê dela já tem 4 anos de idade, não acorda mais, mas ela ficou com o hábito. Só que eu Uhum. acho, Gilma, creio que vai muito pela questão do quanto tempo você passa acordada. Às vezes a gente acorda e dorme de novo, enfim, sem que isso traga um maior prejuízo na qualidade do sono. Agora, tem pessoas que despertam e passam muito tempo para conseguir Uhum. adormecer Tem novamente, então dificuldade. Ou creio que tem esse impacto é vários maior. despertares, né? É. Porque o sono a gente passa por 5 fases. Né? Um ciclo de sono tem 5 fases. E a gente tem vários ciclos ao longo dessas 6, 8 horas noturnas, tá? Eita. Então, isso daí já daria para outra. Ei, Não Pablo, dá para a Pablo, gente abordar, né? Pablo, Mas assim, um amigo aí colocou, né? Imagina a Priscila, Priscila é a esposa dele, ele tem gêmeos, né? E bem ah, novinhos. Imagina só a interrupção de sono é. aí, como Aham. deve ser. Então, aí, dependendo da fase do sono que você acorda, se é uma fase mais leve, mais profunda, você vai ter mais dificuldade para voltar a dormir também, tá? Então, é um caso que a gente tem que ver direitinho, né? Mas procurar fazer essa higiene do sono, procurar fazer uma atividade física, evitar o excesso de álcool e açúcares, né? Evitar uma alimentação mais pesada durante a noite, o ambiente, o quarto onde você dorme, o colchão, a iluminação, tudo isso que a gente já falou, a Sim, temperatura. falando sobre o ambiente, é importante destacar, e a questão do colchão também, né? Que E muitas vezes temperatura, né? interfere, causa Temperatura do dor. quarto, A gente sabe que a né? temperatura adequada é de 20 a 22 graus, mas a gente aí tem as pessoas que estão dormindo a 15 graus, 17 graus, e a gente sabe que Uhum, isso também, né, pode interferir na qualidade do sono. E com assim, certeza. Gilma, nós Muita gente tivemos. falando dessas aulas online, viu, Lívia? Tá Eu tirando tô o vendo sono de muita aqui. gente. Tirando o É, sono de muita Pois gente. é, mas assim, né? Vamos entender. A gente precisa. Eu sei que está complicado, principalmente para quem está em home office, está trabalhando em casa e precisa acompanhar as crianças, principalmente se crianças pequenas, você precisa mesmo estar ali ao lado. Mas eu também, eu sou mãe de 2 alunos que estão assistindo aula remotamente, mas é fase de adaptação, né? Tudo é muito novo. Tivemos aí 2 semanas para alguns, para outros mais tempo. Mas, enfim, vamos esperar esse processo de adaptação acontecer também com as aulas, A né? última dica, Lívia, são os cochilos durante o dia, né? Às vezes fica um Isso tempinho mais também. ocioso e É, às vezes você dorme durante o dia e não mais, tem é como sentir verdade. sono à noite, gente. Mesmo tomando remédio, né? Porque você já gastou seu sono durante o dia. Então, assim, você precisa de algum cochilo, tem gente que precisa desse cochilo, Você tem o tempo, 30 né? minutos É, no no máximo, de máximo. preferência logo após o almoço, que é aquela fase em que você dá uma diminuída na sua atenção, no seu nível de atenção. Então, aí você consegue evitar muita sonolência, muitos cochilos durante o dia e aí você vai dormir melhor. Principalmente quem é idoso. Idoso tem menos produção de melatonina, tem menos quantidade É. de sono. A Tá? Uma Adriana, outra pergunta que entrou agora, Lívia, de uma outra amiga, Arlete,
Acho que está entrando na menopausa porque está tendo muita insônia. Menopausa dá insônia, sim. Dos sintomas dos quadros de menopausa é a alteração do sono, né? E isso precisa ser tratado também. Junto com o tratamento da menopausa. A Janaína botou aqui colocou na caixinha de perguntas, falando sobre o filho adolescente que também não tem, né? Tô vendo aqui, não tem dormido. Então, tenta fazer a higienização do sono, como nós colocamos, e se persistir, você perguntou se deveria procurar um médico, aí se persistir, se de fato não houver avanços, né? Fica a indicação da procura de uma avaliação, né? Médica para ver. Nós estamos no fim, viu, de mandar nossa live. Agora a gente tem um tempo contado. Daqui a pouco, cortam a gente. Aqui que eu tô vendo tanta gente bacana, querida, que entrou. Andresa. Não pode nomear todo mundo, né? Um beijo, Andresa. Todas as pessoas que acompanham. Raquel, Arlete, Geizinha. É muita gente, né? Raíssa, um beijo. Raíssa, você está em todas as lives, né? Tem gente que está acompanhando. Osana. Beijo a todas. Cristina, muita gente legal que vem acompanhando. Isso eu costumo dizer sempre. Essa é a forma que a gente tem. Fernanda, um beijo. Essa é a forma que a gente tem de manter-nos mais próximos das pessoas nesse período que a gente... Minha mãe também está aí. Tá. Nossas mães, Geisa também, nossa amiga. Geizinha, já falei. Então, assim, essa é a forma que a gente tem, né, de estar mais perto das pessoas nesse período. Ana Lígia, um beijo também. E, assim, quero agradecer mais uma vez, Gilma, sua participação, né? Eu estava fazendo as contas ontem de quanto tempo eu te conheço. Eu te conheço desde 98. Eu estava fazendo as contas. O pior não é isso, Lívia. O pior é que em 98 eu fui sua professora. Eu fazendo as contas, em 98 ela foi minha professora. Sério? Ela foi minha colega em 2002, acho, foi minha colega de mestrado. E depois estamos aí, desde 98, construindo essa relação. Tá aqui na escuta, nossa amiga. Celina também, tá sempre, doutora Celina está sempre presente. Celina. Então, quero agradecer mais uma vez essa participação, né, a sua disposição em sempre nos ajudar, nos apoiar no que precisamos. Muito obrigada. Minha admiração, o meu respeito pelo seu trabalho. Querida. Tô vendo. Muita gente querida. E assim, espero, né, que essa nossa discussão tenha conseguido auxiliar, né, muitas pessoas que estão principalmente com essa dificuldade de dormir. Porque quando eu coloquei que ia fazer, então o comentário foi um só. Essa live é para mim, essa live é para mim. Então entendo que muita gente, né, se sentiu atingida pela temática. Então quero agradecer a confiança de cada um e falar assim, mesmo em períodos tão adversos, vamos cuidar sim do nosso sono, porque sono é riqueza. Sono é ostentação, viu? Dormir bem é ostentação. Eu, principalmente, digo isso. Dormir bem hoje é sinônimo de ostentação. Então, vamos cuidar do nosso sono. Enfim, espero que essas dicas tenham sido, né, tenham ajudado a cada um de vocês. Pois é, essa live fica salva? Eu vou salvar, né? Porque eu tô vendo. Aí, IGTV, não sei, você é melhor do que eu. Não, eu vou dar um jeito de salvar. Então, muito obrigada, pessoal. Uma boa semana. E olha, quero dizer que estarei à disposição. Teve perguntas que não deu pra gente responder. Pois é, eu tô vendo aqui. Podem entrar em contato via Instagram, WhatsApp, para quem tem meu WhatsApp, qualquer coisa a gente tá às ordens, né? Para continuar essa discussão. Olha, fiquei muito feliz, viu? As pessoas participaram bastante, então que bom. Muito obrigada também a Edilânia, você já falou com ela, também, né, pontuando a participação dela, Eliane Luna, está sempre participando. Então, assim, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Gil. Uma boa semana para todos nós. Um mês de maio, né? Grande. Um mês de maio também, que estamos começando o mês de maio, que seja um mês, né? Que traga boas notícias, melhor, né? Há 3 disso. dias que nós não aumentamos o pico. Então, vamos torcer para estar entrando no famoso platô, no achatamento dessa curva, né? Que a grande notícia foi essa. Então, para ver se a gente diminui e volta a conviver mais, de forma mais normal, mais natural para a gente, né? Que e desculpa quem não deu pra gente falar e responder, que eu fico muito angustiada vendo as pessoas aqui interagindo e eu sem poder interromper Lívia. Eu também fico.
Não, e o pior, sabe o que é? Que eu vou anotando aqui. Anotando é quando eu olho, já tem um monte de nome, já tá tudo... Então, Mas olha, anota e às vezes não dá para responder a um anotação. beijo para cada um, de Beijão. verdade. Boa semana, feliz Beijo para um mês de você, maio Lívia. tranquilo. Obrigada, E um beijo. viu, meu anjo? Eu que agradeço. Um beijo para todos Tchau, vocês. tchau. Tchau.